pastor Eliseu, no mês passado, ele falou sobre um tema muito importante, que foi o Evangelho e... Alguém lembra? As tradições. As tradições e o Evangelho e as tradições. Quem não acompanhou, está lá no Spotify da nossa comunidade, está também no site, né? Comunidade Importa Nascer, né, João Pedro? João Pedro, esse menino que conhece tudo aí das mídias sociais. Então, está ali para você acompanhar. Foi um estudo muito precioso, né, que o pastor Eliseu revelou para a nossa comunidade. E orando ao Senhor Deus, eu tinha uma palavra, e quando foi ontem, surgiu uma outra palavra. Então, eu quero andar com vocês aqui, nesse mesmo sentido, o Evangelho e o Evangelho do homem. Nós vamos abordar esses dois caminhos diante da palavra do Senhor Deus, da Bíblia, que é viva e eficaz. Então, o Deva vai nos ajudar? Você vai ler para a gente? Que glória! Então, vamos lá. Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler aqui o versículo 15, bastante conhecido por todos nós. Pode ser a Bíblia de papel, a digital. O importante é o Evangelho. Marcos 16, 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Amém? Então vamos orar. Pai querido, estamos diante da sua palavra que é viva e eficaz. Que o Espírito Santo traga a todos nós nessa manhã a orientação, aquilo que precisamos ouvir. Nos revele além da palavra, Senhor Deus. Nós pedimos em nome do seu Filho Jesus, que morreu naquela cruz para nos salvar. Amém. Bom, são palavras então do Senhor Jesus, após a sua ressurreição, quando ele encontra os discípulos. O que ele diz? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho para toda a criatura. Então você percebe aqui que é uma única mensagem que Jesus deixa para a gente. Mas, por outro lado, aí surge também um outro evangelho, né, que perdeu a sua essência, podemos colocar assim, da palavra do evangelho. O homem acabou fazendo uma mistura, vou colocar até uma palavra aqui, uma lambança, e fez algo desastroso e que nós estamos percebendo até hoje, na nossa caminhada em relação à palavra de Deus. Então, nós temos aqui o evangelho que Jesus passa aos seus discípulos, que ide ao mundo e pregai o evangelho, e o evangelho é o evangelho do quê? Da possibilidade de Deus. E nós temos o evangelho da possibilidade do homem. Então, esses dois pontos que nós vamos andar aqui no dia de hoje. Qual que é o evangelho? Qual que nós estamos seguindo aqui na comunidade? É o evangelho do alto, o evangelho do Senhor. Não é algo produzido pelo homem. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é algo que Deus executou em Cristo Jesus. E não é o homem que executa para resolver a sua distância e separação de Deus. Mas qual que é, então, essa essência do evangelho? A gente vem aprendendo isso aqui diariamente com o pastor Eliseu lá, aqui com os nossos irmãos. As boas novas, as boas notícias, o evangelho que o Senhor Deus colocou ao coração do Senhor Jesus Cristo, para que os homens recebessem o quê? Recebessem e pudéssemos passar isso para toda a humanidade. Eu lembro uma vez aqui com os homens, a gente fazia uma ação com os homens, lá um tempinho atrás. O irmão Cláudio, que é o pai desse lindo João Pedro, a gente fez uma ação com CDs. Alguém lembra dos CDs aqui? CDzinho? CDzinho, né? Não faz muito tempo assim, a gente usava o CD ainda. E a gente saiu, então, para programar, para entregar, né? E a gente destinou isso aos postos de combustível, aos caminhoneiros. Naquela fase, os caminhoneiros ouviam muito ainda os CDs nos caminhões. E no caminho, a gente dividia em grupos, e eu tive o privilégio de ir com o Cláudio. E no caminho lá, a gente foi para o posto Sabiá. Eu falei, Cláudio, será que eles vão receber a gente? Ele falou, vamos orar. Cláudio era de poucas palavras. Vamos orar. Eu falei, Cláudio, será que eles vão entender esse evangelho? Ele falou, irmão, não sei, mas o que nós vamos fazer é colocar a semente lá. Quem vai trabalhar é o Senhor Deus. Nós só vamos divulgar o evangelho, colocar a semente, mas quem vai trabalhar essa semente é o Senhor Deus. E é isso que nós temos que fazer também, né?
Então, a essência do Evangelho são as boas novas, as boas notícias. E qual é essa boa notícia? Qual que é essa boa notícia? Deus veio a esse mundo, né, sem pecado, viveu uma obediência ao Pai, foi na cruz, morreu na cruz por todos nós. Ele ressuscitou depois, ao terceiro dia, que foi uma obra tremenda, uma obra fantástica, que Jesus veio executar a meu favor e a seu favor. Qual que é o objetivo, então, dessa obra? A gente precisa caminhar isso. Por que que ele fez isso? Porque eu, Ed, eu nasci em pecado. Eu nasci destituído da glória de Deus. E eu não tinha possibilidade de reconciliar com o Senhor Jesus. Mas através dessa natureza que nós tínhamos, né, em pecado. Então, o que acontece? O Senhor Jesus Cristo vem, se sujeita a entrar no ventre de uma mulher, que é Maria, né? E com isso, então, ele tem o seu período de vida, porque ele quer o quê? Ele quer demonstrar o grande amor de Deus por todos nós. Isso é bom demais. É maravilhoso isso, né? Da gente refletir sobre isso. Eu gostaria de andar com vocês sobre alguns textos, são textos conhecidos pela nossa comunidade, eu costumo dizer que é o DNA da comunidade Importa Renascer, que nós não podemos esquecer. Vamos lá na palavra de Deus, em João 3:16. João capítulo 3, versículo 16. Isso, eu ouvi aí a frase já, porque Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é o propósito do Evangelho do Senhor. É trazer o quê? Trazer a mim, trazer a você a vida eterna. E lá na cruz do Calvário, quando Jesus morre, e a gente tem que fazer esse questionamento, o porquê que ele morre, né? Porque o Evangelho, a Bíblia, mostra que o salário do pecado é a morte. Outro texto conhecido, Romanos 6. Vamos estudar Romanos 6? Romanos 6, o versículo 23. Outro texto bastante conhecido por todos nós, que está em Romanos 6, no versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então aqui fica a pergunta, quem deveria morrer naquela cruz? Nós, eu e você, todos nós. E olha que Jesus faz essa ponte maravilhosa, né, para nos resgatar, para nos salvar. Vamos ao outro texto, João agora 12, o versículo 32. João 12, o versículo 32. Essa obra dele morrer na cruz do Calvário e depois ele é levantado da terra. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Amém? Então essa é a verdade. Jesus nos atrai no seu corpo, leva à morte o meu eu e o seu velho homem também. Romanos 6,6. Você lembra que o irmão Renato falava RM 6,6? Ele cansou de falar isso aqui, né? Então vamos lá, Romanos 6,6. Eu estou contextualizando aqui esses textos para a gente entrar depois no Evangelho do homem, tá? Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então nós temos aqui a obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele morre, nos atrai em seu corpo e nos leva a morrer juntamente com Ele. E aí vem algo que é tremendo, que é fantástico, o pastor sempre fala isso, que é sobrenatural, que está em Efésios 2,6. Tremendo para as nossas vidas, para o nosso dia de hoje. Efésios 2,6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso, o que isso significa? Morremos em Cristo, mas Deus, na sua infinita graça, pelo seu poder, nos
ressuscita em Cristo Jesus para uma nova vida, um novo pensamento, um novo caminho. Hoje, na intercessão, a gente estava falando sobre isso, né? Como a gente, depois que você encontra o Evangelho, como Jesus vai trabalhando a sua vida e ele vai mudando algumas coisas, alguns pensamentos, né? Alguns gostos que você tinha, algumas coisas que aconteciam no passado, e ele vai trabalhando na medida do possível. Acho que deve ter acontecido isso com você. Vamos lá agora para Gálatas 2:20. Esse texto é o DNA, né, Dr. Luiz, da nossa comunidade. Gálatas 2:20. Será que a gente precisa ir na Bíblia? Já estou com Cristo. Isso. E a vida que agora vivo na carne, Pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, a essência do Evangelho é mostrar a todos nós que existe saída, sim. Que existe solução, sim. Que existe a vida eterna. Mas tudo isso é através do quê? Através desse sacrifício que foi realizado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou entrar aqui no outro ponto, que é o Evangelho. Bom, esse aqui é o Evangelho da graça, é o Evangelho que nós temos, é o Evangelho da Bíblia. E lembrei mais uma vez aqui do Cláudio, e até o pastor Eliseu lembrou quinta-feira aqui com os homens. Cláudio, numa das suas pregações, ele fez o seguinte com as pessoas. Bom, eu vou ao médico, o médico dá o diagnóstico, e aí ele recomenda lá um medicamento que você tem que tomar para melhorar, né? E aí ele colocou assim o remédio ali na palma da mão. Bom, aqui está o comprimido que eu tenho que tomar. Se eu não tomar, eu vou melhorar? Não. Né? Se eu tomar, eu vou melhorar. E ele falou, é exatamente isso com a Bíblia. Ela está ali, né? Ao nosso alcance. É o aplicativo hoje do seu celular. Se eu abrir e ler todos os dias, eu vou caminhando com o Senhor, e Senhor, o Espírito Santo vai trabalhando comigo no dia a dia, né? É isso que nós temos que fazer, é caminhar com o Senhor. Então, aí veio o Evangelho, então, do homem. Nós vamos trabalhar isso aqui agora. Vamos lá, então, nós vamos ler todo aqui o contexto de Gálatas, o capítulo 1. Nós vamos ler toda a passagem do 6 até o 12, e depois eu vou contextualizando aqui o versículo por versículo desse Evangelho do homem. É o Evangelho que nós, de uma certa maneira, a gente enfrenta no nosso dia a dia, né? Seja nas mídias sociais, seja, enfim, aonde você vai, no seu contexto. Então, Gálatas, o capítulo 1, dos versículos 6 até o 12. Admira-me que estejais passando tão depressas daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Amém? Então, aqui no 6, no versículo 6, aqui começa a identificar o seguinte. Existe, então, um evangelho que é pela graça, a essência do evangelho, como nós lemos aqui, e existe o evangelho que é o outro, que não é da graça. Paulo escrevendo, então, para a igreja da Galáxia, dizendo isso, né? Dizendo, olha, vocês estão indo para um outro lado, um outro caminho, e não é esse o caminho, né, de Deus, não é a palavra de Deus. No versículo 7, bom, por favor, lê de novo, do versículo 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Primeiro, o evangelho, segundo Cristo, é o evangelho da graça. Ele tem nome Evangelho de Cristo. Então, sendo o Evangelho de Cristo, não é o Evangelho das possibilidades.
ele vem do alto, ele vem de Deus. Versículo 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Seja anátema. Bom, seja pastor Glênio, seja pastor Eliseu, seja João Henrique, seja Ed, seja Dr. Luiz, seja quem for, né? Até mesmo um anjo que descer do céu, e se não pregar esse evangelho, o que diz Paulo aqui? Seja maldito. Anátema, maldito. Né? Versículo 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema. Ele reforça mais uma vez, né? Se alguém falar outro evangelho, o evangelho das possibilidades, o evangelho do pensamento do homem, que eu acho, que eu quero, que eu penso, seja maldito. Versículo 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Forte essa, né? Forte. Ou seja, o evangelho de Paulo traz o que nós aqui cremos todos os dias, o que nós da comunidade Importa Renascer estamos caminhando, estamos trilhando. Agora, com as professoras, com os filhos, com os adolescentes, o pastor Eliseu, o Mateus, a Bárbara, e nós aqui, na palavra do Senhor Jesus Cristo, do evangelho que é vivo, é eficaz, é o alimento para todos nós. E ele diz isso, né? Porque eu agora, os homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, porque se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, o evangelho que Paulo traz é o que nós aqui estamos vivenciando todos os dias da nossa comunidade, graças a Deus. Né? O versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Então, nessa linha, né, o outro evangelho, que Paulo diz não é outro, mas alguns inquietam trazendo uma mistura, ele diz, é um evangelho segundo os homens. O que significa isso? O evangelho da lógica, o evangelho da possibilidade, o evangelho de explicar aquilo que faz parte da razão e o evangelho segundo o que o homem pensa, o que o homem acha. E para fechar o versículo 12. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Amém? Ou seja, o evangelho segundo os homens, você aprende. É uma regra. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E Paulo diz, o evangelho que ele recebeu, não aprendeu de homem algum, mas foi por revelação. Talvez você tenha passado já, antes de chegar aqui, em algumas, vou falar isso com muito cuidado, mas isso já aconteceu com a gente também, de repente você tenha passado em alguma comunidade que você tem regras, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo. O Evangelho não diz isso. Né? Então, esse é o Evangelho do homem que quer impor algumas coisas, que quer colocar, determinar que você tem que vir de uma certa maneira, que você tem que fazer isso, que você tem que falar dessa forma, que você não pode isso. Enfim, esse não é o Evangelho, a essência do Evangelho, mas sim o Evangelho do homem, o Evangelho que não pertence a nós. Enfim, e a gente tem essa grata satisfação, essa alegria de todos os domingos aqui, às quintas-feiras, de ouvir essa palavra, né, desse Evangelho. E eu lembrei aqui de Provérbios, vamos a Provérbios 3, nos versículos 5 e 6 também, que é muito importante, buscando o quê? Na nossa vida, em tudo na nossa vida, buscar a orientação do Senhor Jesus, né? Buscar a orientação dele para resolver algumas coisas, na sua vida pessoal, com os filhos, com o trabalho, na sua comunidade, e sempre necessário buscar essa orientação da palavra de Deus. Por isso que eu disse lá no início que o aplicativo no celular da Bíblia é extremamente importante, ou a Bíblia em papel, quem tem o costume, de você poder ouvir o que Deus tem a falar a você todos os dias. Extremamente importante isso. Provérbios, então, capítulo 3, os versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas.
Amém. Você imagine você comprar um móvel, ou seja, lá um guarda-roupa, e você não consegue a mão de obra para montar aquele guarda-roupa e a sua esposa está cobrando você para montar, né? Que ela necessita daquele móvel. E você vai montar ele, você, que não tem muita qualificação, mas você vai montar ele. E você vai montar ele sem o manual dele. O que vai acontecer? Vai sobrar peça, vai faltar parafuso, talvez, né? Então é isso que a Bíblia está dizendo, né? Confiar no Senhor de todo o teu coração, né? Vamos a Jeremias 10 também, que é um texto muito rico nessa nossa contextualização aqui. Jeremias 10, nós vamos ler o versículo 23. Estou indo muito rápido, gente? Está tudo bem? Tudo certo? Está ótimo. Para a glória de Deus, então. Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos, né? Como alguém dirigindo numa estrada desconhecida, sem a ajuda de um GPS, né? Confiando apenas no seu instinto, você não vai chegar. Não tem jeito. O GPS vai te orientar, com certeza. Então, a palavra está dizendo isso aqui em Jeremias, né? Outro texto muito rico, que está em Provérbios, de novo, vamos voltar para Provérbios. Eu gosto muito de Provérbios, né? Tanto que eu estou usando bastante Provérbios aqui na nossa caminhada. E Provérbios, na Bíblia, dá para você ler um por dia, né, Giovana? Provérbios é muito rico. Ele responde todos os seus questionamentos, é a palavra de Deus. Então, Provérbios agora 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Muito bem. Você já parou para analisar? Comprar um produto caro, baseado apenas na aparência dele, sem pesquisar, sem ver as avaliações. Na internet a gente faz muito isso, né? A gente vai comprar um produto, deixa eu ver aqui a avaliação, como é que é. E depois descobrir que ele não funciona bem. Então é isso que a palavra está dizendo aqui. Há caminho que o homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Como buscar, então, a orientação de Deus? Por que precisamos dessa orientação de Deus, né? São algumas perguntas que nós precisamos fazer nessa manhã e durante todos os dias da nossa vida, na nossa caminhada. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Amém. Orar antes de tomar qualquer decisão. Não precisa responder. Alguém já tomou a decisão antes de orar? Sofre, né? A gente sofre. Então, a gente precisa sempre ter a orientação do Senhor Jesus, né? De como fazer, de que forma fazer. E, assim, na hora dele também, tá? Nós somos muito imediatistas. Nós já oramos de manhã e queremos que a coisa se resolva à tarde. Mas Deus tem o tempo dele, a hora dele, né? E ele vai te responder na medida do possível. Salmo 119, e o versículo 105. Esse texto é rico demais, e a gente não pode esquecer ele apenas na Bíblia, fechadinho ali, tem que ter ele como essência da nossa caminhada de todos os dias. Salmo 119, o versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Amém? Como aquela luz, né, aquele farol que guia o navio no seu trajeto, né, a palavra está dizendo isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não é o caminho do homem, não é a luz do homem, não é o que o homem pensa, não é o que ele acha, mas é o que Deus diz, é o que Ele revela ao nosso coração, né? Eu sei que nós somos bombardeados diariamente através dessas questões, né, dos homens, principalmente quando você abre aí o YouTube, o TikTok,
o que mais? Facebook, né? Enfim, nós temos aí pregadores de A a B, mas a gente precisa filtrar, entender e ver o que é melhor para a gente. E a palavra de Deus está dizendo isso, né? Nesse Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho é a palavra do Senhor Jesus. Vamos voltar a Provérbios. Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Amém. Onde é que está a nossa segurança? Palavra do Senhor Jesus. Eu vou ler aqui, irmão, Filipenses, para a gente fechar a nossa manhã, Filipenses 4, nos versículos 6 e 7, que diz assim, gente, eu acho que esse ponto é um ponto que está atingindo bastante as pessoas, está afligindo bastante a nossa comunidade, de um modo geral, ser humano. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, em ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, e guardará os vossos corações, os vossos pensamentos. Aonde? Em Cristo Jesus. Amém? Então, quando estamos em sintonia, quando estamos conectados em Deus, a nossa vida tem um novo sentido, um novo caminhar. Eu sempre costumo brincar com alguns irmãos, principalmente aqui o Valdinei. A gente, quando chega com o seu celular em algum estabelecimento comercial, a primeira coisa que você procura é olhar a parede, né? Cadê a senha do Wi-Fi? Preciso conectar o meu celular. É assim, isso é normal, é ótimo, é bom, não tem nenhum problema. Então, a gente precisa também ter essa senha para a nossa vida. Qual que é a senha? O Senhor Jesus. É se conectar com Ele, é estar com Ele diariamente. Surgiu um problema, eu vou me desesperar. Calma, eu tenho um Deus maior que esse problema. Eu tenho um Deus que vai superar tudo isso junto comigo. Ele vai me sustentar. Porque Deus mandou o seu Filho naquela cruz para nos salvar, para morrer por cada um de nós. Então nós temos isso. Então nós temos que ter vivo isso no nosso coração. E eu fecho aqui com o Salmo 32, o versículo 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Amém? Sabe aquele pai que vai atravessar a rua com seu filho e ele pega na mão do filho com uma proteção, né? Para que não aconteça nada? Deus está dizendo isso para a gente. Antes que aconteça alguma coisa, Ele está com a gente. Amém? Gente, obrigado pela participação, pela paciência. O pastor Eliseu, como ele citou aqui, ele está lá com os adolescentes, juntamente com a Bárbara e também com o Mateus, né? Eu gostaria de orar com vocês, se possível, ficar em pé para a gente orar, agradecer a Deus por essa palavra que nos foi revelada no dia de hoje, que possamos sair daqui fortalecidos em Deus, fortalecidos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é vivo e eficaz, e que nós vamos enfrentar algumas situações. E é bom a gente sempre pensar o seguinte também, não é só porque você está se entregando ao Evangelho que as coisas não vão acontecer na sua vida. Vai acontecer muitas coisas, mas nós temos a segurança que Ele está ao nosso lado, tá bom? Pai querido, muito obrigado por estar aqui nessa manhã, que o Espírito Santo traga toda a revelação, traga a orientação que nós precisamos diante de algumas situações que nós vivemos no dia a dia, do nosso trabalho, da nossa família, no nosso caminhar, no trânsito, enfim, Senhor Jesus. Que o Senhor possa ser o nosso guia mais uma vez. O Senhor que é o nosso líder, o Espírito Santo que fala ao nosso coração todos os dias. Eu oro em nome do seu Filho Jesus, Senhor Deus, muito obrigado por essa comunidade. Amém. Bom domingo a todos, bom almoço, que o nome do Senhor seja glorificado. Amém?